Bom, pessoal, estamos voltando aqui para a nossa live. Vamos aguardar um pouquinho agora. O Cida já deve voltar. Aí, o Patrício está chegando. João Antônio está chegando. Leninha. Vamos aguardar. Pessoal, agora vocês estão E conseguindo me ver e ouvir? pronto, Deu uma melhorada? melhorou aqui. Eu acredito que aqui também tá certo. Vamos perguntar ao pessoal aqui que está nos assistindo. A Lívia que está aí desde o início, pessoal, vocês estão conseguindo, o Cristiano falou que está ok também, vocês estão conseguindo ver e escutar a gente ok? 100% Beleza, segundo o Cristiano. 100%. Que bom. Isso Então aí, vamos lá, vamos pessoal. aproveitar esse Vamos momento. aproveitar. Perfeito, pessoal. Então, depois de alguns problemas técnicos, né, coisa desses novos tempos que a gente está tendo que se adaptar, né? Vamos ter que acostumar com isso agora em tempos de coronavírus, né? A gente está recebendo hoje aqui o Bernardo Mucida, né, que é advogado, mestre em ciências políticas pela UFMG e meu amigo, é ou não é, Mucida? Com Está chegando aqui para certeza, bater, para com bater um certeza. papo com a Mais gente. importante. Exatamente. Está chegando aqui hoje para bater um papo com a gente sobre o Médio Piracicaba, o combate ao coronavírus e as expectativas, as possíveis formas de enfrentamento do coronavírus aqui na nossa região, né? Antes da gente começar no debate sobre o Médio Piracicaba como um todo, né? Eu queria, né, pedir para o Mucida fazer uma breve introdução aí sobre por onde anda o Mucida, o que o Mucida está fazendo durante esse tempo, né? Não sei se Uhum. é do conhecimento de todos aí, mas o Mucida ele foi na última eleição um candidato a deputado estadual, passou por pouquíssimo aqui em Barão de Cocais, a gente teve uma ótima votação e desde então, Mucida não parou, né? Segue a vida. E aí, como é que está a situação do Mucida? Quais que são as expectativas para esse ano? Tcheba, primeiro te agradecer, né, pelo convite, essa oportunidade de bater um papo. Né? O Tcheba tem vamos dizer assim, uma militância presente, né, o tempo todo na internet e posições muito interessantes. É o meu amigo, ele mesmo colocou, é uma das alegrias que eu tive na última campanha de conhecer tanta gente boa espalhada pela região. Né? Eu sou advogado, sou cientista político, resido em Tabira, né? Fui candidato na última eleição a deputado estadual, na nossa região principalmente foi o foco da campanha, tive mais de 32 mil votos na região, então foi um resultado muito bom. E desde então, Tcheba, eu voltei para o meu escritório, sou advogado, continuo advogando, estou trabalhando também na Assembleia Legislativa e, do ponto de vista político, eu continuo acompanhando a política de Itabira e da região. Várias das cidades onde nós atuamos, os grupos políticos estão se organizando, né, para poder disputar as eleições. Vamos ter candidato a prefeito, a vereador, vice-prefeito, espalhados por toda a região, eu ajudando a organizar o partido também na região, e de modo especial em Itabira, né? Hoje eu estou como pré-candidato a prefeito de Itabira e estamos ajudando a organizar o município, apresentar para nossa, né, para o município de Itabira, uma proposta de renovação, de mudança em relação ao que tem sido apresentado pelo atual governo. Então, é isso que nós estamos fazendo, preparando, né, para esse ano de eleições, que é vamos dizer assim, um rito fundamental, né, na democracia. O rito das eleições ele é muito importante, que tem alternância de poder, que as pessoas tenham essa previsibilidade. Né? Eu vou votar em alguém que vai ficar 4 anos, depois teremos a oportunidade de votar novamente, tudo. Então é uma coisa que nos preocupa, né, dada a pandemia, mas eu acredito que teremos eleições sim. Exatamente, né? Bom, desde aquele processo, né, que aconteceu lá em 2018, as eleições nacionais, na qual você foi inclusive
candidato muito bem votado a deputado estadual, um dos principais debates aqui na nossa região, desde aquele momento, tem sido a diversificação econômica, né? Eu lembro muito bem que Verdade. um dos pouquíssimos nomes da região e que fez campanha aqui na região a levantar essa bandeira foi você. Foi um dos motivos, inclusive, que me fizeram, né, a me tornar um voluntário, um apoiador da sua campanha. E a gente tem tido, hoje, parece, né, que um indicativo de que essas posições realmente estão corretas, né? Porque no meio dessa crise do coronavírus, a gente vai voltar os olhos para a nossa região aqui. Eu trouxe alguns dados de Barão de Cocais e de Santa Bárbara também. Você pode falar melhor aí de Tabira, obviamente. Mas parece que Uhum. todo esse contexto, né, ele está reforçando a importância de uma economia diversificada, uma economia ativa, né? Como que você vê isso, assim, antes da gente discutir essa questão do Médio Piracicaba mesmo? Parece que o tempo É, amadureceu essas ideias e confirmou elas. eu creio que sim, Tcheba. O que a gente já apresentava em 2018, um debate que a gente tentou levantar e reforçar a importância da diversificação da economia, na verdade, é uma pauta de Minas Gerais, é quase que uma pauta nacional, né? Infelizmente, o que a gente está vendo aí, esse ano de 2020, por exemplo, está ficando muito evidente, é que a gente tem uma indústria nacional que está, vamos dizer, muito sofrida, né? Já vinha tendo uma participação no PIB percentual caindo, e a gente começa a quase que retroceder no sentido de voltar a ser um país exportador de commodities, praticamente. Né? Então, hoje a gente tem uma pauta muito sustentada, uma pauta de exportação muito sustentada por produtos agrícolas, soja, café, outras coisas, e Minas Gerais, de modo especial, a questão da mineração, que é uma riqueza não renovável, que nos preocupa muito. Então, essa foi uma pauta que a gente quis apresentar, né, que a gente apresentou, na verdade. Ela tem, sim, vamos dizer assim, ela dói mais de perto, talvez, na gente que vive na região, porque a gente vê a riqueza indo embora dia a dia e vê poucas alternativas sendo criadas, mas ela é uma pauta estadual. Né? Nós temos vários exemplos históricos, você que é historiador, é mestre em História e Cultura, sabe como que nós temos um histórico aí, várias cidades que tiveram um apogeu econômico com a mineração e depois uma queda, e o quanto isso é custoso para Minas Gerais. Vários exemplos, Diamantina, Ouro Preto, Sabará, Caeté, Mariana e tantas outras, cidades da Bárbara, talvez, né, e tantas outras. E a gente vê, então, a necessidade de levantar isso. Eu queria só fazer um marco, porque eu acho importante, quando a gente fala da necessidade de trabalhar em cooperação com as mineradoras para diversificar a economia, e muitas vezes isso não foi compreendido, a gente, logo depois da eleição, a eleição terminou no mês de outubro, e nós tivemos em janeiro de 2019 aquela tragédia de Brumadinho, né, que tem uma relação total e direta com a mineração, e além da barragem que se rompeu, nós também tivemos os dramas das barragens que não se romperam, mas que Exato. assustaram a todos nós aqui. Né? Barão de Cocais, você sabe muito bem como que foi a situação da cidade de certo desespero. Né? E o que aconteceu em Barão também não é diferente do que aconteceu em Tabira, numa madrugada em que a sirene da Vales parou e a população saiu meio que atordoada de casa, tentando fugir sem saber para onde direito. Então, esses dilemas, eles não podem ser esquecidos. Né? E ainda no ano passado, eu já na Assembleia, participando da discussão sobre o marco, sobre a primeira CPI das barragens, foi feita uma CPI com reuniões, e a gente viu a carência, a necessidade de ter uma representação política que tivesse conhecimento dessa realidade. Realmente faltou. Né? Então, reforça uma tese que já foi apresentada dessa necessária representatividade que nós não temos. Exato.
Bom, pegando esse gancho que você está falando, da importância de ter pessoas capacitadas para lidar com uma pauta, amadurecer uma questão na Assembleia, a gente está vendo, talvez da pior forma possível, né? Aqui, eu não posso falar no Médio Piracicaba, porque eu acho que isso é uma questão genérica do Brasil, assim, mas a gente está vendo de uma forma, às vezes, muito radical em meio a essa crise do coronavírus, né? A importância de ter lideranças políticas capacitadas para gerir uma crise desse tamanho, para sentar com os especialistas, para sentar com a população, as diversas associações. E como que você está vendo isso especificamente, assim, pode falar a nível de Brasil, obviamente, porque eu acho que eu tenho uma pauta que não tem como fugir, mas como que você vê hoje, por exemplo, em Itabira ou então em Belo Horizonte, né, essa importância das lideranças para o combate do coronavírus? Eu falo e pergunto isso porque aqui em Barão de Cocais eu tenho um bom exemplo para citar, que eu acredito que seja o nosso prefeito, Décio, e em meio a várias crises que já se passaram aí, né, a gente teve a queda de arrecadação, a gente teve problema com barragem, a gente teve confisco de repasse do Estado, enchente e agora coronavírus. Em meio a isso tudo, o município quebrado, o executivo municipal está fazendo muito, né? Está fazendo aquilo que é atribuição dele, aquilo que está no alcance dele. E a gente vê que naquela época, né, o pessoal costumava até falar assim que mar calmo nunca fez bom marinheiro, né? E no meio desse Uhum. tanto de tempestade, a gente vê a importância das lideranças, né, da capacidade política de cada um. Como que você vê isso a nível de Brasil, a nível, talvez, eu acho que mais importante, do Médio Piracicaba aqui? Tiago, primeiro que assim, os governos, eles precisam de atuar nesses momentos. Né? A atuação, primeiro, tem uma atuação muito específica que é na prestação de serviços. Quer dizer, é necessário que se prepare os equipamentos de saúde de modo especial para receber os doentes, né? Porque a gente não tem como contrariar a ciência. A gente sabe que o vírus ele tem um alto poder de contágio, ele transmite muito rápido e, infelizmente, uma parte, 10 a 15% das pessoas que são contagiadas acabam necessitando, né, a forma mais grave da doença, então acabam necessitando de cuidados um pouco mais intensivos, seja de UTI ou de internação mesmo, apesar da grande maioria ter sintomas leves, considerando o alto grau de propagação, acaba sendo um contingente importante da população. E para isso é necessário, então, que os governos preparem os sistemas de saúde. Mas me chama atenção também, não apenas essa parte de gestão de saúde, vamos dizer assim, mas eu quero destacar o que a gente poderia dizer que é a função do nosso representante, das nossas lideranças, de fato liderarem. Né? Quando eu falo isso, eu estou querendo me referir ao seguinte, olha, o governo precisa falar uma língua só. A gente não pode ter um governo que dá sinais contraditórios, que um dia você tem, por exemplo, a gente viu isso no Brasil acontecer, um ministro ir na televisão de manhã falar uma coisa e à noite o presidente contrariar. Né? A gente viu em vários momentos a ciência ser questionada, e num ambiente de disseminação de informações inverídicas e muitas vezes meias verdades, né? Pega-se um contexto qualquer, generaliza. Então, nesses momentos, eu acho que a capacidade de agregar, de liderar, de promover uma união nacional, ela nos falta no Brasil, sabe? E o que a gente viu, principalmente no início da pandemia no Brasil, foi uma guerra de narrativas entre governo central, governo federal, os estados, né, cada um dando um Os tipo de partidos, mensagem para a né? população, os partidos. Né? Então, além da gente ter uma crise de saúde pública que acarreta em função do isolamento e do fechamento de várias atividades comerciais e industriais, etc., atividades econômicas de modo geral, acarreta uma crise econômica, nós ainda tivemos, no meio disso, uma crise política que complica ainda mais.
tanto a economia quanto o próprio combate à pandemia. Por outro lado, a gente não pode pensar o Brasil como se pensa países com outras características. O Brasil é um país de dimensão continental, né? O que está acontecendo em Manaus, muitas vezes, é totalmente diferente do que pode estar acontecendo em São Paulo, no Rio, ou no sul do país, em Minas. Quer dizer, cada local, cada região do país tem a sua característica, a sua particularidade, e nesse aspecto o Supremo teve, né, um papel importante ao decidir que os prefeitos e governadores tinham autonomia de avaliar as particularidades, avaliar o que estava, né, acontecendo em cada um dos locais, para tomar as medidas de acordo com a circunstância. Então, eu acho que isso acabou favorecendo, né? Agora, o que me preocupa muito realmente é a falta de uma informação de qualidade, né? Muitas vezes, talvez uma outra pandemia que a gente está vivendo na atualidade, é um conflito de informações, muitas vezes negando-se o que a ciência já provou que é verdadeiro, discutindo teses que já foram, sabe, superadas há talvez centenas de anos. Então isso preocupa um pouco. Você falou uma coisa muito importante, que é essa questão da informação, né? Talvez num contexto desse, de pandemia, né, do enfrentamento de um vírus que tem uma capacidade, como você bem falou, de letalidade gigantesca, o maior remédio que a gente pode fazer uso é a informação, né? E nesse Exatamente. contexto aí a gente reforça a importância de se informar por meios de comunicação criteriosos, de tentar checar sempre. Isso é um conselho que a gente pode dar para a vida cotidiana das pessoas. Mas nesse momento eu acho que é fundamental. Se recebeu uma notícia no Zap, se leu alguma coisa na internet, vá para os meios oficiais de comunicação, cheque essa notícia antes de repassar. Porque a informação agora é vida, acima de tudo e mais do que nunca, né? É. Como, Ciro? Outro dia, A gente já Tiago, fez uma... só para falar uma Sim. coisinha, outro dia o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, fez uma brincadeira. Depois ele disse, gente, estava brincando, dizendo, olha, por que vocês não tomam desinfetante? Ele meio que falou assim, já que desinfetante mata o vírus, e teve gente tomando desinfetante, sabe? Então, a coisa, aquele que está exercendo o papel de liderança, seja como prefeito do município, governador de um estado, presidente da república, etc., ele precisa compreender o papel político dele é maior do que apenas o papel de gestor. Enquanto prefeito, presidente, governador, ele sim é o gestor do recurso público. Mas além de ser gestor de recurso público, ele é liderança. É a pessoa que aponta um caminho, que fala e é ouvido, que influencia pessoas, influencia a decisão. E a gente pode ver aí, tem gráfico, né, disponível na internet, se o pessoal quiser olhar, como que já fizeram estudos assim, como que as falas em determinados momentos das autoridades repercutiam na adesão ou não ao isolamento. Muitas vezes uma fala menosprezando o poder da pandemia, dizendo que tem cura, etc., tinha um impacto quase que imediato. No outro dia o pessoal já ia para a rua de novo, sabe? Então isso tudo precisa de ser muito, muito cuidadoso, né? Obviamente, não podemos esquecer que tem um outro lado. Tem muita gente com dificuldade, muito CNPJ com dificuldade, né? As pessoas estão falando que vai ter um cemitério de CNPJ. Quer dizer, temos também que preservar a economia, é importante, claro, mas, só para fechar essa parte da discussão, o que nós vimos em outros países é que os países que tiveram maior adesão ao isolamento conseguiram sair mais rápido do isolamento e ter um dano menor na economia. Então, me preocupa muitas vezes a pessoa falar, mas a gente não pode ficar em casa. Eu concordo que é difícil, é chato, economicamente é ruim, mas nós não podemos
menosprezar a ciência, combater a ciência e entender que ao aderir ao distanciamento, né, e tudo, a gente acaba criando condições para que isso passe mais rápido. Exatamente. Eu acho que essa última fala sua é importante, só antes da gente prosseguir, porque a questão não é, e nunca foi, eu acho, né, vida ou economia. A gente tem Nunca. que, a gente tem que focar nas duas coisas. A economia, a experiência mostra dos outros países, né, que quanto melhor e mais rápido esses países aderiram às normas de isolamento social, mais rápido também eles vão produzir essa retomada da economia, né? Exatamente. Mas então, Mucida, eu acho muito, muito, muito interessante toda essa discussão. Queria falar para os ouvintes também, né? Inicialmente, a gente está pensando em fazer aqui em torno de 30 minutos de live, né? Começamos aí com esse pequeno atraso, né? De 15 minutos por causa de problemas técnicos. Então, a gente vai ter um tempo também para perguntas. Se vocês quiserem ir aí já escrevendo as suas perguntas e mandarem no momento oportuno, tanto eu quanto o Mucida a gente vai poder responder aí depois, tá certo? Então, se vocês quiserem explorar o nosso convidado de hoje, vocês já podem ir pensando aí Uma alegria. nas perguntas, né? Pois bem, Lucida, se tratando de Médio Piracicaba aqui, eu não tenho todos os dados de todos os municípios que compõem o Médio Piracicaba, mas eu Uhum, levantei alguns aqui, especificamente da minha região e de Itabira, né? Começando por uhum. Itabira, eu vi que o último comunicado da prefeitura do município divulgou 13 casos confirmados e até agora um óbito, correto? Correto. Isso. Em Barão de Cocais e em Santa Bárbara, que são municípios vizinhos aqui, né, a gente tem também uma situação parecida. Até agora, a gente teve confirmados nos dois municípios apenas um caso, mas outros tantos ainda estão em análise, né? Eu acho interessante situar também para todo mundo que está assistindo a gente, que esses números eles sempre estão mapeando um tempo para trás. Então, quando a gente olha para Itabira, com 13 casos confirmados, para Santa Bárbara ou Barão de Cocais, com um caso confirmado cada, esses números muitas vezes eles estão falando de uma semana atrás. Então, a gente tem que continuar seguindo essas normas de isolamento social, porque o hoje mesmo a gente não está conseguindo ver, porque a gente não está testando Ô, a nível Tchela, nacional. tem, Sim, tem um problema aí, quando você fala do teste, que é o seguinte, realmente, primeiro que a gente está com pouco teste. Minas Gerais está isso. com vamos dizer, uma capacidade de testar muito baixa. A Raíza, que é médica, Isso. acabou de falar, a subnotificação está imensa. Queria, por exemplo, trazer um número, que é do dia 11 de maio, 3 dias atrás, sobre o número de hospitalizações que nós tivemos na região por síndrome respiratória aguda grave. Então, nós tivemos, por exemplo, em Itabira, 11 hospitalizações por síndrome respiratória aguda grave. Em Aguda. João Molevade, nós tivemos 30 internações. Em Santa Bárbara, nós tivemos 12. Em Barão de Cocais, 6. Em Exato. São Gonçalo do Rebaixo, 4. Né? Quer dizer, a internação não necessariamente aconteceu em São Gonçalo, mas o paciente é oriundo do município de São Gonçalo Do ou de município. Barão, respectivamente. Então, eu creio, obviamente eu não sou médico, mas eu creio que nós estamos tendo um problema muito grave de subnotificação e essas síndromes respiratórias agudas graves, apesar de todo o problema de história que a gente tem, de poluição de área, etc., mas eu não consigo, vamos dizer assim, ignorar isso e não achar que não tem relação nenhuma com o coronavírus e com o problema da subnotificação. Então, às vezes a Exatamente. gente está trabalhando com dados que não correspondem à realidade. E dizem que pior do que a ignorância é o falso conhecimento. Então, é pior do que a gente não saber o que tem, é achar que sabe e, na verdade, está trabalhando com dado errado. Sabe? Exato. Isso Eu me ia apontar preocupa também. exatamente isso. Eu ia apontar exatamente isso, porque eu vejo dois problemas sempre quando a gente olha para esses dados. Primeiro é esse atraso, né, porque eles representam medições, confirmações de Exatamente. testes que foram feitos num tempo que já passou. E segundo, a imensa subnotificação.
Então, a gente tem dois problemas na questão desses dados e a gente está vivendo agora o que alguns especialistas estão chamando de interiorização do coronavírus, né? E- Inicialmente ele estava muito concentrado nos grandes centros, né? Como São Paulo, nosso aqui Belo Horizonte, que tá enfrentando isso de forma reconhecidamente positiva, né? Mas Uhum, agora esse é o momento que a doença ela vai começar a entrar para o interior, né? E o Médio Piracicaba hoje ele tem todos esses números, você acabou, né, de falar, tem um aumento de pacientes aí sendo diagnosticados com síndrome respiratória aguda grave, né? Porque a gente não consegue uhum. testar essas pessoas. 6 em Barão, 12 em Santa Bárbara e aí por diante, né? Obviamente, a gente não consegue diagnosticar isso muito bem, qual que é realmente o avanço na nossa região. Mas, ao mesmo tempo, Uhum. algo tem que ser feito, né? E é muito difícil produzir política pública com tudo isso, né? O- Agora, eu acho que é o fato realmente da gente começar a trabalhar com informação, né? Você queria fazer um Não, adendo? eu queria fazer um registro seguinte. Nessa semana eu recebi um estudo feito pela GRS, que é a Gerência Regional de Saúde de Itabira, que pega toda a nossa região, Monlevade, Itabira, Santa Bárbara, Barão, Bela Vista de Minas, enfim, todas as cidades, né, da nossa região. E, por exemplo, sem o isolamento, o número de casos em Itabira pode passar dos 26 mil. São estimativas, tá? Feitas pela própria GRS. Monlevade, o número de casos passaria dos 16 mil. A estimativa de internação sem UTI em Itabira passaria dos 3.300 casos. João Monlevade passaria dos 2 mil casos. A estimativa de internação de UTI em Itabira, 1.200 casos, Monlevades, quase 800 casos. Qual que é o problema disso? Nós temos dois problemas. O primeiro, que nós não temos leitos disponíveis. Por exemplo, no Hospital Carlos Chagas nós temos 86 leitos de enfermaria, 22 leitos de UTI, não dá para tratar 1.200 pessoas, considerando que o tempo médio aí de internação de um paciente com Covid é 14 dias, 15 dias. Então esse é um primeiro problema muito preocupante. O segundo problema que também me preocupa é que, além da Covid, as pessoas continuam apresentando outros problemas de saúde. Tem Outras gente doenças. infartando, tem gente, enfim, com câncer, com outras doenças, que precisam igualmente da assistência médica. Então, a gente sabe que tem, né, a necessidade de ter um preparo específico para a questão da pandemia, mas a gente não pode esquecer que o sistema de saúde é anterior e precisa também estar preparado para poder lidar com essas outras doenças. Então, esses dois pontos me preocupam, sabe, Tiago? Por isso que a gente vendo a interiorização da doença, né, o que está acontecendo agora, a gente fica ainda mais preocupado porque o nosso sistema de saúde não vai dar conta. Esse é um fato, Exatamente. né? Em E relação a aí, essa interiorização, o que mais me preocupa é isso. Você levantou os dados aí agora de Tabira para trazer para os nossos ouvintes também a título de informação. Barão de Cocais hoje está se preparando, né? A gente vai ter em torno aí dos próximos dias 10 leitos, 5 para atender pacientes com coronavírus em fase crítica, né? Ou seja, com UTI e uhum, tal. Outros 5 leitos para atender pacientes com desenvolvimento de manifestações e sintomas moderados. Ao todo vão ser 10 leitos aí para coronavírus. Santa Bárbara tem 10 leitos também no hospital de lá, mas nenhum deles é UTI. E aí o papel de Itabira, o papel dessas cidades que são centrais para a uhum, nossa que é região, polo macro-regional, né, de saúde? que é Palo não, Polo Polo. Macro-Regional, né? Exato. Ela vai ser cada vez mais importante. E aí eu acho que vale a pena citar o comentário da Lívia aqui, que ela está indagando, né, se existe algum plano, né, a nível de Médio Piracicaba para pensar isso.
né? Porque num momento desse de interiorização do coronavírus aqui na nossa região, eu acho que é muito, muito importante pensar políticas de coligação, de associação dos vários poderes, mas não só, né, dos vários prefeitos, obviamente, para pensar ações coordenadas aqui para a nossa região, né? Eu acho que isso é importante, a gente já pensar, se manifestar, cobrar o poder público no sentido de estabelecer essas conversas frequentes aí a nível de região, né? Porque, como você bem disse, o vírus está se interiorizando, está chegando nessas cidades, vai chegar na nossa região, e a gente não tem capacidade hoje para atender todos os pacientes que vão ser necessários, a gente acredita, né? Principalmente porque o isolamento ele ainda não colou, eu acho, aqui na nossa região também, né? Mas esse colou aí que me preocupa, sabe? A gente, Exato. a ideia de que uma lei precisa colar, ou que ela precisa pegar, ou que uma orientação de saúde precisa colar, essa é uma ideia que ela assusta, sabe? Olha, se tem Exato. um informe técnico, se tem uma orientação da Organização Mundial de Saúde, de toda a comunidade científica internacional, né, com pequenas exceções aí de alguns negacionistas, mas toda a comunidade científica internacional, a OMS, Ministério da Saúde, etc., as pessoas ainda não estão atentas. Eu vou te falar que nos últimos dias eu circulei por Itabira, né, enfim, muitas vezes andando até no carro mesmo, e me preocupou muito. Eu passei em Molevade recentemente, me preocupou muito. O isolamento foi relaxado sem ter um plano para que isso acontecesse, né? Então, no primeiro momento, quando falou que era para todo mundo ficar em casa, as pessoas ficaram com medo e ficaram. E agora perdeu-se o medo. Muitas vezes a máscara, né, que é obrigatória usar para espaço público e tal, ela tem que ter certo cuidado. É claro que você tem que usar máscara, mas a máscara não é sinônimo de prevenção. Quer dizer, ela é prevenção, mas ela não é garantia de que você não vai contrair Não o é cem vírus. por cento, né? Ela não é 100%. Ela diminui, sim, né? Duas pessoas, né? Um contaminado usando máscara, conversando com outro que não é contaminado também usando máscara, a chance de transmitir ela cai bastante. Mas a gente não pode simplesmente achar que porque está de máscara, está seguro e pode fazer o que quiser. Não é bem Exato. assim e não está assim. E teve uma pergunta aqui, Rafael, que ela reforça o que você falou. Nós temos uma região que ela já é integrada do ponto de vista de pessoas que saem de uma cidade para trabalhar na outra. Tem muita gente que sai de Itabira e vai em Molevade para trabalhar, sai de Barão e vai em Itabira para trabalhar, ou sai de Santa Bárbara e vai para o Barão, sai de São Gonçalo e vai para o Barão. Quer dizer, há um trânsito ali diário, né? Quase todo dia. Muitas vezes, inclusive, funcionários da Vale que moram numa cidade trabalham na outra e tudo. Então não dá para achar que porque uma cidade fechou que você está protegido. Porque se as pessoas Exato. continuarem transitando, vai transitar da mesma maneira, né? E o vírus é uma ameaça invisível. O problema talvez seja esse, a gente não consegue saber quem é que está, às vezes, contaminado e assintomático. A maior parte das pessoas que se contaminam permanecem assintomáticos. Então a gente precisa, mais uma vez, manter esse cuidado. Sim. E eu acho que essa é a principal cobrança que a gente pode fazer hoje em relação a qualquer poder público em qualquer dos nossos municípios, né? Eu não sei se foi a Carolina 1 que respondeu aqui, que é Uhum. fundamental que haja transparência nas ações de enfrentamento da pandemia, né? Eu Isso acho que isso é também é importante outra porque questão. é outra questão. Na última live que a gente fez aqui, eu trouxe alguns exemplos históricos, né? O coronavírus ele é um advento inédito, né? Nunca aconteceu. O coronavírus é a primeira vez que ele entra com os seres humanos
nessa nova versão dele do Covid-19 é essa, né? Então a gente não pode falar de outras vezes que ele ocorreu, mas tem situações parecidas, né? E a gente falou que hoje, basicamente, caberia aos governantes, né, a nível de executivo, apresentarem três medidas, né? Uma, que é a primeira, basicamente todos fizeram, que é um decreto para regulamentar o isolamento social, o funcionamento da economia, o que é essencial e o que não é. O segundo ponto, alguns também têm feito, que é fiscalizar o cumprimento do decreto, fiscalizar o cumprimento aí dessas medidas, né? Mas o Mas terceiro alguns não têm passo, feito. alguns também não têm feito. Coloca lá o decreto, né, vira letra morta e não fiscaliza. Não é Exatamente. realmente efetivo aquilo, né? E o terceiro ponto que eu acho que é muito importante, você falou aí da OMS, de todas as recomendações dos especialistas, eu acho que é muito importante, é o seguinte, nós vamos abrir o comércio, mas vamos abrir o comércio com que critérios, em que tempo e com base em que vocês estão falando isso? Eu acho que isso é muito importante. Porque Uhum. economia é importante, mas a gente só vai conseguir dar uma resposta à economia quando tiver realmente um controle biológico, né, do vírus. Como Capaz de você bem garantir a falou, o vida. inimigo tem que primeiro garantir que a pessoa, o trabalhador, vai estar vivo para trabalhar. Exatamente. Eu acho que é basicamente isso, né? Tem que cobrar dos governantes que sinalizarem disso agora essa base científica para afirmar, digamos assim, né? Se vocês estão testando para falar que pode abrir o comércio, vocês estão se baseando em quais perspectivas, qual que é o diagnóstico do município, porque para reabrir o comércio tem que ter algum tipo de controle, né? Porque senão corre o risco de Exatamente. fazer um movimento que já aconteceu nas capitais, que era o isolamento social deu certo no início, a gente estava conseguindo achatar a curva de contaminação, e aí depois o que aconteceu? As pessoas começaram a relaxar novamente, os governos começaram a relaxar novamente, e a gente voltou a ter um pico de proliferação. E isso lá na frente, tem que estar certo, né? Vai atrapalhar a nossa retomada econômica, né? Exatamente. Nós tivemos governantes influenciando, dizendo que não era para dar bola para a ciência, que ia passar logo, que é uma gripezinha, etc. Então, isso realmente precisa ser levado a sério. E a Carol, né, Carolina, está falando aqui do plano de contingência, quando ela fala em Exato. transparência, Tiago, eu quero relatar aqui, quem acompanha o dia a dia de Itabira sabe, essa semana, por exemplo, está tendo uma discussão lá sobre a aquisição de equipamentos sem licitação, porque nós estamos num período de emergência, mas alguns adquiridos por preços totalmente fora da Fora realidade. de A mercado. prefeitura de Itabira, por exemplo, comprou 1.000 litros de álcool, né, álcool em gel, cada galão de 5 litros sai a R$ 130. E aí, se você bater aqui nas Casas Bahia, a Casa Bahia está vendendo um galão de 5 litros por 60. Quer dizer, o momento já é difícil, nós já estamos com a economia toda afetada, né? O poder público ainda vai fazer uma farra com álcool gel, com equipamentos de saúde. Então, é uma advertência que fica para nós que somos da sociedade civil. O caso de Itabira, de modo específico, nós temos um observatório social que tem feito um trabalho maravilhoso lá, quero parabenizar o pessoal do observatório, mas para a sociedade civil das cidades todas, eu vi aqui, por exemplo, o Quedim, de Santa Bárbara, o Fernando, vi gente de Itabira, de Molevá, de Nova Era, participando. Nós precisamos ficar vigilantes com relação à postura dos governos, porque, infelizmente, no meio de tanta desgraça, ainda aparece alguns oportunistas querendo levar vantagem ilícita, Exato. irregular, criminosa numa situação dessa. Então, tudo isso nos leva, mais uma vez, a refletir o papel da sociedade, como que a sociedade precisa permanecer atenta, vigilante, acompanhando, cobrando. Essa que acho que é uma mensagem que precisa ser fixada aqui. Exato, né? Eu acho que, fazendo até um adendo a essa reflexão sua, né? Nunca foi tão importante
o papel da população enquanto cidadã, de fato, né? Eu acredito que não só na fiscalização do poder público, porque, para quem não sabe, possa saber, né? Todos esses decretos que instauram a situação de emergência nos municípios autorizam fazer compras emergenciais e saltar aquele rito normal da licitação, né? Então tem muita prefeitura que, se não tiver a vigília da população e da Câmara de Vereadores, pode aprofundar a crise, né? Num momento tão difícil, onde está faltando orçamento para todo mundo, faltar dinheiro num momento como esse seria terrível. Mas não só, né, Exatamente. Mucida? A gente está falando de vigília e de participação da população. Eu acho que a nível também da adesão, né, do isolamento social, das normas, né? O Isso. associativismo, eu acho que é muito importante. Tem muito empresário, tem muito empreendedor se reinventando, né, aqui na nossa região, tentando se associar, tentando vender pela internet, se modernizar. Então, todo esse tipo de inovação é muitíssimo importante, né? Mas, enfim, esse momento, eu acho, de interiorização do vírus aqui na nossa região vai ser muito, como que eu posso dizer, impactante, porque até agora a gente teve um contato muito limitado do vírus, né? Digamos que ele vai chegar de fato agora, nas próximas semanas a Uhum. gente deve ter atualização de dados, né? E para além da fiscalização da população, para além de ter políticos, principalmente no legislativo, muito atuantes, a gente vai precisar também da adesão da população no isolamento social, e entre todas as medidas aí de contenção do vírus, né? Se a gente fosse seguir mais ou menos aqui o nosso cronograma, Mucida, a gente era para estar acabando mais ou menos a live há um tempinho, né? A gente começou ali às 7h15. Eu queria pedir aqui encarecidamente, já que a gente está tendo audiência bacana, o pessoal está interagindo aqui, prolongar um pouquinho, porque eu acho que tem algumas coisinhas, uma coisa aqui importante da gente citar, né? Porque a gente tem todo esse cenário, né? Então só para retomar, para quem possa estar chegando agora, né? Que é um número ainda pequeno de casos e tal, mas que existe uma subnotificação pesada em Minas Gerais como um todo, na nossa região não é diferente, né? E fruto dessa subnotificação não tem como estabelecer medidas muito claras de enfrentamento do vírus, né? Então a gente tem subnotificação, dados que podem não estar retratando a realidade, né? Num momento onde as pessoas estão afrouxando. Então a gente tem que repassar esse recado para as pessoas seguirem aí as normas de isolamento. Mas a gente também pode olhar um pouquinho mais para frente, né? Que eu acho que é importante a gente ter esse olhar econômico também, já que a preocupação e o debate com a economia está sendo tão presente no enfrentamento do coronavírus. A nossa região, Mucida, como a gente já falou na live aqui, ela é predominantemente dependente, né, da produção e distribuição de commodities, a principal dela, o minério, né? Aqui o Médio Uhum. Piracicaba, as cidades mais importantes, né, tem a marca da mineração aí nos seus territórios, sempre tem uma linha passando aí por essas cidades, né? E o preço do minério, ele despencou, né, com isso tudo no mercado internacional, né? O minério, para quem não sabe, pessoal, quando a gente fala commodity também, é essa mercadoria que é regulada por preço internacional. Então, sempre quando tem uma variação no mercado internacional, a gente vai sentir aqui também. O que a gente está vendo é que o minério ele se desvalorizou e os próximos anos eles tendem a ser, pelo menos nesse período de, como que eu posso dizer, de naturalização ou de confrontamento quase que vai chegar uma hora que a gente vai ter que se acostumar com o vírus, né? Não tem previsão de vacina, então ele vai se naturalizar na nossa sociedade. A gente ainda não tem uma expectativa de revalorização do minério e tal. Então acaba que o combate ao coronavírus ele também envolve uma discussão aí sobre a nossa diversificação econômica e tal, pensando nos próximos anos, né? O que você acha que a gente consegue fazer
já nesse momento, aproveitando esse momento de reflexão, esse momento que é difícil, mas que pode trazer algumas oportunidades, o que a gente pode fazer enquanto região? Porque o minério está caindo, né? A gente sabe que a gente precisa de valorizar iniciativas como o turismo, como o comércio, a indústria, questão também dos estudos, universidades, algo nesse sentido assim, mas a gente precisa pensar também esse longo prazo, porque as pessoas, às vezes, aqui na nossa região, elas podem ficar muito presas a esse argumento de que pode abrir o comércio, mas não tem tanta gente consumindo de fato, né? Uhum. E a tendência é que no longo prazo, com a queda do minério, a economia local aqui de Itabira, Barão de Cocais, Santa Bárbara e todo o Médio Piracicaba, a gente tenha um impacto muito grande com essa queda dos preços do minério e o nosso comércio local também vai sentir em algum momento, né? Eu acho que é fundamental a gente passar isso para toda a população, fazer essa discussão e ter ciência de que a crise é inevitável agora e a gente vai ter que enfrentar ela também no plano econômico, né? Tiago, eu acho que a gente só não sentiu mais porque o dólar subiu muito, né? Você pegar o dólar Exato. do início do ano, estava R$ 4, hoje ele está batendo 5,80, alguma coisa assim. Então, como o minério, você colocou, é commodity, o preço é em dólar, acaba que a queda é compensada pelo aumento, né? Se você for pegar o valor em real, né, a gente tem uma que é do preço do minério, mas tem um valor em real que acaba compensando alguma coisa. Mas o grande drama que a gente vive, ele continua sendo o mesmo. Nós temos a tarefa de buscar diversificação de economia. Falando por Itabira, eu gosto de falar 80 anos que a gente não conseguiu cumprir esse papel. Eu aposto, né? Eu tenho algumas sugestões. Acho que nós temos um potencial turístico muito bom, né? São cidades maravilhosas, com belezas naturais. No caso específico, por exemplo, a gente tem um circuito histórico importante, Santa Bárbara, Barão, Itabira também tem, outras cidades da nossa região tem. Temos alguns personagens históricos importantes. Nós temos o ex-presidente Afonso Pena, por exemplo, de Santa Bárbara. Nós temos o Barão de Cocais, de Barão, um O personagem Barão Chocais. que você não é muito fã dele, eu sei, mas que teve, né, que teve Uma uma relevância gigante, participação, né? uma relevância na história de Minas e do Brasil. Nós temos um caso do Monte de Andrade em Itabira como grande ícone, apesar de ter outras figuras históricas importantes. Então é um arranjo que a gente pode buscar, atrair o turismo, seja pela história, seja pelas belezas naturais, né, a questão da cultura. Nós temos uma universidade que está se consolidando, que é a Unifei, que é a Universidade de Base Tecnológica, e ela pode fazer com que isso tenha uma repercussão na região também, né? Empreendedores que podem ser formados, mão de obra que pode ser formados, empresas que podem ser atraídas para a região. Tenho uma certa alegria de falar isso, mas eu acho que a obra da 381, pelo menos esse trecho inicial, deve terminar nos próximos 12 meses, está bastante adiantada. Passei pela 381 essa semana e vi que eles continuam trabalhando, certo otimismo, parece que inclusive amanhã eles vão liberar mais 5 quilômetros de duplicação, logo depois de Caeté, então isso para a gente é importante. O fato dessa estrada ser tão ruim há tanto tempo acabou afastando empresas, né, da região, então é uma oportunidade. Então, o que eu vejo é o seguinte: nós temos que pensar esse desenvolvimento integrado, mas sempre lembrando que quando a gente fala da diversificação econômica de uma cidade mineradora, em última instância, nós estamos apresentando para o Estado de Minas Gerais um grande drama do próprio Estado de Minas Gerais, que é o fato de ter vivido ao longo dos séculos passados de mineração, ou do ouro, do diamante, etc., ter vivido cidades que tiveram um verdadeiro auge econômico e depois uma decadência, e isso não pode acontecer conosco. Então, acho que o momento é de intensificar o esforço nesse sentido, né?
Você que é uma liderança política, eu também, de alguma maneira, tenho, né, tentado buscar sempre levantar essa bandeira e deixar isso como legado da nossa geração. Acho que a gente tem um legado para deixar, essa tarefa para cumprir de realmente superar isso, no primeiro momento reduzir a dependência, no segundo momento, né, quebrar a dependência. Quer dizer, primeiro a gente reduz a participação, não em número absoluto, mas percentual. Quer dizer, a gente continua Exato. querendo mineração, nós não estamos contra a mineração, mas a gente precisa de ajudar as mineradoras, ajudar a Vale a deixar um belo cartão postal em Itabira, em Santa Bárbara, em Barão, por onde ela passa, né? Lembrando que é uma empresa multinacional que vai continuar aí explorando os minérios pelo mundo e ela não pode sair da região dela com um cartão de visita ruim, né? Ela não pode sair da região dela deixando barragem bomba ou deixando medo, uma população assustada, o IDH baixo. Isso seria péssimo para a imagem, inclusive internacional da empresa. Então, com essa visão, a gente tem que sentar na mesa com a companhia, pedir o apoio dela para atrair empresa, para poder colocar aqui centro de pesquisa, colocar na nossa região, né, empresas de base tecnológica, dizer, mudar esse perfil. Acho que os investimentos em infraestrutura que estão acontecendo são benéficos, mas esse momento é de pisar ainda mais no acelerador em relação à busca pela diversificação. Acho que você falou uma coisa muito importante e vai entrar num momento aqui que Barão de Cocais vai ter que discutir, né? Em virtude de tudo que está acontecendo por causa do coronavírus, os encontros presenciais eles acabaram, né? Então a Vale ela fazer uma espécie de consulta popular com grupos, discutir aqui em Barão de Cocais, para estabelecer traços gerais, assim, sobre como que seria a compensação dela no nosso município, em virtude de tudo que aconteceu na situação da barragem do ano passado, né? Agora isso vai acontecer por meio da internet. Pretendo até fazer uma discussão depois aqui com o pessoal no Instagram sobre isso especificamente, mas isso só Uhum. ressalta a importância de que no próprio plano de compensação, isso dando um exemplo já de tudo que você falou, né? No próprio plano de compensação aqui para a cidade de Barão de Cocais, a população já pode e deve solicitar projetos, execução de ideias que endossem, que valorizem essa estratégia da diversificação econômica, né? Eu acho que isso é fundamental. O Barão de Cocais vai ter uma janela agora importante. Eu acho que a gente tem que fazer essa discussão aqui, sem sombra de dúvidas, né? Tchelo, me lembra, falando do plano de compensação que está sendo discutido em Barão, eu me recordo, no final dos anos 90, nós tivemos em Itabira uma discussão para renovação das licenças ambientais da Vale e naquele momento foram estabelecidas 52 condicionantes para que a Vale pudesse renovar a licença de exploração. E eu estou resgatando uma história de 20 anos, até como alerta para a população de Barão, Santa Bárbara, São Gonçalo e de tantas outras cidades, de Piracicaba, etc., que, primeiro, o momento da negociação é fundamental. É importante sentar na mesa com a empresa, é importante estabelecer metas claras, o mais claro possível, o menos dúbio possível, para evitar que amanhã a interpretação da empresa seja diferente, sabe? Mas além disso, esse é o primeiro momento, é fundamental, para a gente sentar e fazer um bom acordo. E um segundo momento, esse acordo precisa ser fiscalizado, porque senão não cumpre. E a gente muitas vezes viveu de chantagem da empresa. Olha, se a gente tiver que fazer isso, nós vamos ter que parar a operação, nós vamos ter que parar a mina, nós vamos ter que fazer isso, vamos ter que fazer aquilo. Quer dizer, e muitas vezes a população amedrontada acabava aceitando qualquer coisa. E não pode ser assim. Então, aproveitar para a liderança, né? Está aqui nosso amigo Kelinho, né? Que nosso pré-candidato a Lá de prefeito lá de Santa Santa Bárbara, Bárbara. né? Kelinho é uma liderança política na cidade, sabe do que eu estou falando. Nós temos que fazer um bom acordo com a companhia, mas nós temos que
cobrar que se cumpra esse acordo. Porque não adianta nada ter um bom acordo e depois eles vão lá e simplesmente ignoram o que foi feito. Ou dão como feito algo que não foi feito. No caso, por exemplo, Tabira, uma das condicionantes é a questão da água, e até hoje nós temos um problema de água lá, e a prefeitura está estudando fazer uma PPP para fazer uma transição de bacia de um rio, né, do Rio Tanque, para abastecer a cidade, que não está dentro da bacia do Rio Tanque, passa no município, mas não no centro urbano, o que iria encarecer o custo final da água. E a companhia Vale do Rio Doce, na época que assinou esse acordo, ela diz, não, eu já cumpri, porque eu já passei o dinheiro. Não é por aí. Então, é isso mesmo que a Carolina está falando. Muitas vezes nós da região, fomos vítimas de um terrorismo econômico, né? Além Exato. da história que sempre se repete da competição pela mão de obra, que acaba inviabilizando outras atividades econômicas. Mas isso é tema para uma outra live, senão a Uma gente outra perde aqui. live. Uma outra live, né? Um outro Exato, momento. exato. Né? Mas eu Tiago, nós já acho estamos com que é quase uma isso. hora, né? Já estamos com quase uma hora. Eu queria fazer só um comentário aqui antes da gente finalizar, que assim como você que está fazendo um resgate desses acordos antigos, Barão de Cocais ela tem um livro vermelho, e o livro vermelho ele ficou esquecido, que era um conjunto de medidas que a Vale se comprometeu a fazer na época da instalação da planta de Brucutu, aqui em Barão de Cocais. Eu vejo que muitas das coisas que a gente está discutindo hoje poderiam ter sido absorvidas por esse plano ao longo dos últimos anos, mas faltou exatamente o que você está falando. Pessoas com capacidade de fiscalização, a população engajada para fiscalizar esse acordo. Porque não adianta ter um bom acordo se ele não for fiscalizado. Vai Se não ser for empurrado com a cumprido. barriga de fora. É, se não for Exatamente, né? cumprido. Então, acho que a Mas gente... Não, pode ir. Mas eu acho que é isso, a gente está chegando aqui uma hora, né? A gente até passou um pouco, né? Um pouco não, bastante o tempo inicial que a gente tinha se proposto a fazer esse bate-papo, né? Vamos encaminhar para o fim mesmo, mas eu queria agradecer a sua presença. Primeira vez que a gente faz esse bate-papo aqui, ainda é tudo novo para mim, tive os problemas técnicos, né? Mas a gente vai superando isso tudo. Então é agradecer o Mucida, né, por disponibilizar seu tempo, fazer esse bate-papo aqui. A gente vai subir essa live depois lá no YouTube para os contatos que quiserem ver depois. A gente manda o link para todo mundo. Mas é isso, agradecer o Mucida e sair daqui certo de que é só essa troca de ideias mesmo que vai poder fazer alguma coisa acontecer na nossa região. A gente precisa de se associar, a gente precisa de se unir, a gente precisa de trabalhar de forma integrada com as pessoas técnicas, as pessoas que podem contribuir aqui, né? Eu acho que isso que é fundamental. Queria te agradecer. Se você quiser fazer algum comunicado aí, uma despedida, fica à Eu vontade. quero primeiro agradecer as pessoas que acompanharam no meu Instagram, no seu, né? Muita gente conhecida aqui. Nem vou citar todos, mas o que me chamou a atenção é que nós tivemos pessoas de várias partes da região acompanhando, e parece coisa boba, mas a gente precisa de pensar a região de modo integrado. A nossa região é uma região historicamente carente de representatividade, carente de liderança, e exatamente por essa carência, nós muitas vezes fomos esquecidos pelo governo do Estado ou pelo governo central, porque não éramos articulados. Então, quando a gente tem a oportunidade, né, eu de Itabira, conversando com o Rafael Tcheba, que é de Barão, com a participação do Quelinho, de Santa Bárbara, né, nossa amiga aqui, a Ana Paula Araújo, vereadora de Nova Era, participou da live. Estou vendo aqui o Silvio Lajo, do Conselho de Saúde de Itabira, e conhece muito bem toda a história da saúde da região, e outras pessoas que nos acompanharam de outras cidades da região, de Catas Altas, de Bom Jesus e tudo. A gente começa a criar essa semente de que só uma região unida vai ter a representatividade política necessária para defender os interesses que são comuns, né, a todos nós. Então, eu quero te agradecer, em primeiro lugar, pelo convite, te parabenizar, desejar sucesso aí, sorte, você vai continuar fazendo a live, depois que é igual andar de bicicleta, né? Faz a primeira e Exatamente. gosta.
Agradecer o pessoal que nos acompanhou, que mandou mensagem, mandou pergunta, que mandou uma É mãozinha isso. assim. O tempo de uma hora está chegando, então vamos agradecer o pessoal e mandar um abraço.